Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Milagres de Jesus. Retratos de sua vida e obra. Lição 12. Jesus ressuscitou, mesmo? Sim, e nós vamos ressuscitar também. Texto básico, 1 aos Coríntios 15, 1 a 28. Introdução. Este estudo aborda tanto as ressurreições operadas por Jesus, quanto a própria ressurreição do nosso Senhor. A tese básica da nossa lição é que as ressurreições anteriores à de Jesus aconteceram para apontar para a que ele mesmo experimentaria. Tópico 1. As ressurreições do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos 3 relatos de ressurreição. O primeiro relato de ressurreição está em 1 Reis 17 a 24. Deus ordena que o profeta Elias se alimente na casa de uma mulher viúva, na região chamada Sarepta. Como a comida dela estava acabando, Deus usou o profeta para multiplicar farinha e azeite. 1 Reis 17:16. Pouco tempo depois, o filho daquela mulher viúva, sua esperança de subsistência em poucos anos, ficou doente e morreu. A mulher então questionou o profeta. 1 Reis 17:18. Elias orou ao Senhor e Deus ressuscitou o menino. Elias o devolveu vivo à sua mãe e ela declarou ter agora certeza de que Elias era realmente um homem de Deus e que sua palavra era verdadeira. Em 2 Reis 4, 8 a 37, Eliseu se hospeda frequentemente na casa de um casal que não tem filhos, e um dia o profeta promete um filho à senhora da casa. Apesar da idade avançada de seu marido, a mulher teve um filho. Certo dia, este filho morreu. A mulher foi correndo falar com Eliseu, deixando o menino deitado sobre a cama de hóspedes que o profeta usava. Eliseu teve praticamente as mesmas atitudes de Elias no caso anterior, e Deus fez a vida voltar ao menino. Outro caso que envolveu Eliseu é ainda mais interessante, pois um cadáver toca os ossos de Eliseu e ressuscita. 2 Reis 13, 20 e 21. As ressurreições no Antigo Testamento e seu registro funcionam principalmente para confirmar que o profeta que as operou era, de fato, um homem de Deus. De um ponto de vista mais canônico,
Esses relatos preparam o caminho para a revelação mais completa do Novo Testamento a respeito desse assunto. Tópico 2: As ressurreições operadas por Jesus. Um dos primeiros relatos de ressurreição operada por Jesus encontra-se em Marcos, capítulo 5, 21 a 43. Textos paralelos: Mateus 9, 18 a 26 e Lucas 8, 40 a 56. A ressurreição da filha de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga. Jairo pede que Jesus vá com pressa à sua casa, pois sua filha está muito doente. No caminho, chega a notícia que a menina havia morrido. A reação de Jesus é memorável. Marcos 5, 36. Dizendo: Talita cumi, menina, levanta. Jesus toma a menina pela mão e a ressuscita. É importante destacar: 1. O poder divino de Jesus. 2. Sua compaixão ao ajudar um homem que era chefe da sinagoga, casa dos líderes judeus que o perseguiam. Em Lucas 7, 11 a 17, encontramos um velório arruinado por Jesus. Ele caminha com uma multidão de discípulos atrás de si. De repente, outra multidão aparece na direção oposta, saindo de Naim. A segunda multidão era o cortejo fúnebre, seguindo para o enterro do filho único de uma mulher viúva. Jesus interrompeu o cortejo e ressuscitou o menino. Lucas 7, 14 e 15. As lições do texto, entre outras, são: 1. A grande compaixão de Jesus. 2. O poder divino de Jesus. Foi registrado um evento que não recebe grande atenção, mas que também diz respeito a ressurreições operadas por Jesus. Segundo Mateus, logo que Jesus expirou, entre outras coisas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 52 e 53. Temos diante de nós uma cena um tanto apocalíptica, que acontece assim que Jesus morre, e se confirma quando ele ressuscita, pois esses ex-mortos entraram na cidade depois da ressurreição de Jesus. Esse evento mostra, 1. Que a morte de Jesus foi um evento de importância central para o mundo físico e o espiritual. 2. Que a morte perdeu seu ferrão. 3. Que Jesus é Deus Todo-Poderoso. A mais conhecida ressurreição feita por Jesus é a de Lázaro. Pela limitação de espaço, vamos apenas salientar algumas das lições principais do texto. Primeiro,
Jesus diz que o objetivo da doença de Lázaro não era a morte, mas a glória do próprio Jesus e a glória de Deus. João 11, 4 e 40. Isso, por si só, é uma indicação da sua divindade. Segundo, Jesus é a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Terceiro, Jesus demonstra profundo amor e compaixão a Maria e a Marta ao chorar com elas a morte de Lázaro. João 11, 32 e 36. Quarto, nessa ressurreição, Jesus ora ao Pai e demonstra grande unidade e dependência dele. João 11, 41 e 42. Tópico 3. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é absolutamente central à fé cristã. A ressurreição de Jesus é central à sua pessoa. Nenhum israelita esperava um Messias que morreria e depois ressuscitaria. Após a morte e ressurreição de Jesus, no entanto, os primeiros cristãos foram pesquisar as Escrituras e descobriram que referências à ressurreição de Jesus sempre estiveram presentes ali. A junção de várias profecias do Antigo Testamento que apontam para o fato de que ele morreria. Gênesis 3:15, Salmo 22, Salmo 69, Isaías 50, versículo 6, Isaías 53, Daniel 9, 26, Zacarias 12, 8 a 10 e Zacarias 13, 7. Com aquelas que falam que ele reinaria para sempre, e é o próprio Yahvé, segundo Samuel 7,16, Salmo 45, 6 a 7, Salmo 72, 5, Salmo 110, Isaías 9, 6 a 7, 23, 5 a 6, Daniel 7, 13 a 14, Miqueias 5, 2 a 5, referem-se a um Messias que morreria e ressuscitaria. Além disso, existem profecias mais específicas no Antigo Testamento que dão uma noção da ressurreição de Cristo. O evento do quase sacrifício de Isaac no terceiro dia de caminhada é referido em Hebreus 11, 17 a 19, como uma ressurreição figurativa. Os Salmos 16:10 e 49:15 são citados por Pedro em Atos 2, 25 a 32 e por Paulo em Atos 13, 35 a 37, como prenunciando a ressurreição de Jesus. Isaías 53, 10 a 11 afirma que o Messias, depois de entregar a sua alma como oferta pelo pecado, prolongaria os seus dias. O Salmo 2:7 é citado no Novo Testamento como prova da ressurreição. Atos 13, 32 a 33 e Hebreus 5:5. Oséias 6:2
faz uma referência à ressurreição no terceiro dia. E, finalmente, a história de Jonas preso no ventre do grande peixe por 3 dias é utilizada pelo próprio Jesus como um paradigma de sua ressurreição. Jonas 1,17, Mateus 12:40. Jesus anunciou várias vezes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Mateus 16:21, 17:22-23, Mateus 20:18-19, Marcos 8:31, 9:31, Lucas 9:22, 18:31-33, João 2:19-22, João 10:17-18, 16:16-22. Isso mostra que a morte de Jesus não foi um erro de percurso, mas foi exatamente o que ele veio fazer. B. A ressurreição de Jesus é uma realidade histórica. Vários textos bíblicos relatam a ressurreição de Jesus. Mateus 28, 1-10, Marcos 16, 1-8, Lucas 24, 1-12, João 20, 1-31, 1 Coríntios 15. Os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Lucas 24, 46-48, Atos 1, 22, 2, 32, 3, 15, 4, 33, 5, 32, 10, 39-41, 13, 30 e 31, 26, 22-23. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, não somente um evento da fé dos cristãos. Paulo faz questão de defender a historicidade da ressurreição ao apresentar uma lista de testemunhas oculares. 1 Coríntios 15, 3-8, Lucas 24, 33-34, 36-43, 46-48, Atos 1:13, Atos 1:1-5, Atos 9:1-5. Além disso, podemos apresentar brevemente os seguintes argumentos históricos para a ressurreição de Jesus, ainda que a nossa fé não dependa deles. 1. O túmulo vazio. 2. A falta de fé, a falta de coragem dos discípulos antes de verem o Jesus ressurreto, e a coragem deles depois disso. 3. A maneira como o Novo Testamento coloca mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição, o que seria uma péssima ideia na época, visto que o testemunho de mulheres não era aceito oficialmente. 4. As aparições de Jesus não aconteceram apenas para indivíduos, mas para grupos reunidos, e seus nomes aparecem nos escritos do Novo Testamento, enquanto eles ainda estavam vivos para confirmar ou para negar. 5. A existência e pujança do cristianismo
nunca poderia ter acontecido se fosse baseado numa mentira. Nenhum cristão genuíno deve aceitar uma ressurreição que ocorre apenas no âmbito da fé ou no coração daqueles que creem. A ressurreição de Jesus foi um fato concreto, histórico com data, hora, local, testemunhas e evidências. C. A ressurreição de Jesus é central à salvação. Além de ser fundamental para a compreensão da pessoa de Jesus, a ressurreição também é fundamental para o Evangelho. A morte de Jesus conquista o nosso perdão de pecados, mas é a ressurreição de Jesus que conquista a nossa justificação. Romanos 4, 25. A ressurreição é tão central nesse sentido que Paulo diz claramente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Somos salvos ao confessar Jesus como Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos 10, 9. Sem ressurreição, não existe Evangelho. D. A ressurreição de Jesus é central à vida cristã. A ressurreição é central não somente à salvação, mas também ao dia a dia da vida cristã. A ressurreição traz a bênção de nos afastar das nossas maldades. Atos 3, 26. Ilustra o poder de Deus que atua nos cristãos. Efésios 1, 19 e 20. E nos consola e fortalece em meio aos nossos sofrimentos. Filipenses 3, 10 a 11. Além disso, quando somos unidos ao Cristo ressurreto, Ele nos dá liberdade para andarmos em novidade de vida, vivos para Deus. Romanos 6, 4 a 6, 11, Colossenses 3, 1. Letra E. A ressurreição de Jesus garante a nossa. Todos os mortos, um dia, ressuscitarão. Os ímpios para vergonha, desprezo eterno e condenação. E os justificados para a vida eterna. Daniel 12, 2, João 5, 28 a 29, Atos 25, 15, Apocalipse 20, 12 e 13. A ressurreição de Jesus garante que os cristãos não têm que temer o juízo final, pois serão restante da colheita, da qual Jesus foi o primeiro fruto. João 5, 21, Atos 26, 22 e 23, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 6, 14, 15, 20 a 21, Filipenses 5, 20 e 21, 1 aos Tessalonicenses 4, 14 e Apocalipse 26. Assim como o corpo morto de Jesus saiu do túmulo, ressuscitado, o corpo dos cristãos também será ressuscitado onde estiver, será transformado e viverá no
e viverá nos novos céus e nova terra. Conclusão: as ressurreições do Antigo Testamento e aquelas realizadas por Jesus tinham como objetivo apontar para o momento histórico no qual o Messias, Jesus Cristo, Deus homem, venceu a morte de uma vez por todas. Esse momento central da ressurreição de Jesus garante a salvação, a santidade de vida e a ressurreição eterna de todos os que creem em Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Aplicações: as ressurreições realizadas por Jesus apontam para seu poder e sua compaixão. Alegre-se pelo poder que venceu a morte e garante a vida eterna, e empenhe-se para ser compassivo com o próximo. Concluímos a leitura da lição 12. Jesus ressuscitou, mesmo? Sim, e nós vamos ressuscitar também. Texto básico, 1 Coríntios 15, 1 a 28. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito essa oportunidade para sugerir que vocês leiam também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.